Você já se pegou desejando uma vida diferente, mais intensa, mais plena, mais sua? Já sentiu aquele aperto no peito ao perceber que os dias estão passando, e você está apenas sobrevivendo, não vivendo? Se sim, então este vídeo é para você. Hoje, nós vamos falar sobre procrastinação, mas não da forma rasa que você costuma ver por aí. Nada de frases de efeito ou soluções instantâneas. Vamos mergulhar fundo, porque a procrastinação não é só um atraso nas tarefas. Ela é um grito silencioso da alma, um sintoma de algo muito mais profundo, a desconexão com seu propósito de vida. A grande verdade é que você não nasceu para viver no automático. Não foi criado para apenas bater ponto, pagar boletos e esperar por um fim de semana que passa voando. Você foi feito para algo maior. Dentro de você, existe um fogo, talvez apagado, talvez escondido, mas ainda vivo, que clama por transformação. E nesse vídeo, em cada minuto, em cada palavra, vamos reacender essa chama. Vamos expor as mentiras que te mantêm travado. Vamos entender por que você sente que está sempre cansado, sem energia, mesmo sem ter feito tanto assim. Vamos falar sobre o que realmente te motiva, e como reconectar-se com isso pode transformar completamente a forma como você age, decide e vive. Então eu te convido a desligar o mundo lá fora. Desliga o celular. Silencia as distrações. Respira fundo. Esse pode ser o vídeo mais importante que você vai assistir hoje. Porque talvez, só talvez, ele seja o ponto de virada da sua história. Vivemos em uma sociedade que define sucesso por números. Quantos dígitos tem na sua conta bancária? Quantos seguidores você tem? Quantas conquistas você pode exibir? Mas será que isso é prosperidade de verdade? A resposta é simples e profunda: não. A verdadeira prosperidade não é sobre ter tudo, mas sobre não sentir falta daquilo que realmente importa. Quantas pessoas você conhece que têm dinheiro, posses, status, mas vivem em ansiedade, em vazio, em medo? Prosperidade, de verdade, é paz de espírito. É acordar e sentir que a sua vida tem um propósito. É ter fé suficiente para caminhar mesmo quando o caminho está escuro. E essa força, essa paz, essa coragem, não vem do dinheiro. Vem da presença de Deus. Quando você entende isso, sua visão de mundo muda. Você para de correr atrás de tudo e começa a construir dentro de você o que ninguém pode te tirar. Uma alma em paz, uma mente focada e um coração cheio de fé. É isso que sustenta alguém nos momentos difíceis. Porque a vida não é linear, não é só sobre vitórias. Tem dias sombrios, momentos de dor, perdas, dúvidas. E nesses momentos, o que te mantém de pé não é o saldo no banco. É a convicção de que você não está sozinho, que você está sendo guiado por algo maior, que sua história ainda não acabou. E sabe o mais bonito? Quando você vive assim, conectado com a fonte da vida, com Deus, o dinheiro, as conquistas, os resultados, vêm naturalmente. Porque você para de correr por fora e começa a crescer por dentro. E quem cresce por dentro, floresce por fora. Quantas vezes você já ouviu que basta trabalhar duro que tudo vai dar certo? Essa frase carrega um valor importante, mas também uma armadilha: o esforço cego. Porque a verdade é que dinheiro não segue esforço. Ele segue energia. O que isso significa? Que não adianta trabalhar 12 horas por dia se o que você faz está desconectado do seu propósito, se suas ações estão desalinhadas com quem você realmente é. O dinheiro, e não só ele, mas as oportunidades, os relacionamentos, as bênçãos, são atraídos por quem você se torna, e não apenas pelo que você faz. Você já reparou que existem pessoas que parecem atrair sucesso com naturalidade? Pessoas que estão sempre no lugar certo, na hora certa, fazendo as conexões certas. Isso não é sorte. Isso é energia alinhada. É coerência entre pensamento, fala e ação. É viver com propósito e integridade. Quando você se posiciona com verdade, o universo inteiro responde. E aqui está o ponto-chave: você não precisa correr atrás do dinheiro, você precisa correr atrás do seu propósito. Quando você vive aquilo que nasceu para viver, quando suas atitudes refletem seus valores, quando sua presença carrega paz e clareza, o dinheiro vem. Ele vem como consequência, não como causa. Ele é atraído pela sua transformação, não pelo seu desespero. É por isso que tanta gente corre, e não sai do lugar. Estão tentando consertar o lado de fora sem olhar para dentro. Mas quando você entende que o que gera prosperidade é o tipo de energia que você carrega, tudo muda.
Você começa a focar menos no resultado e mais na jornada. Menos no ter, mais no ser. Então hoje, eu te convido a se perguntar: quem eu estou me tornando? Porque é essa resposta que vai definir o que você vai atrair. Dinheiro, sim. Mas também paz, propósito, pessoas certas e, principalmente, uma vida que vale a pena ser vivida. Você já parou para pensar no que realmente te motiva? Porque se a sua motivação está nas coisas que você tem, no carro, no celular, no status ou até nas curtidas nas redes sociais, você está construindo sua casa na areia. Basta um vento mais forte, uma perda inesperada, uma crise na economia, e tudo desmorona. Mas quem tem um propósito firme como rocha, quem sabe porque acorda todas as manhãs, quem tem clareza de missão, essa pessoa pode perder tudo por fora, que nada quebra por dentro. É como a raiz de uma árvore plantada profundamente no solo. Vêm as tempestades, os vendavais, os dias escuros, mas ela continua firme. Por quê? Porque ela está conectada com o que realmente importa. E é assim que precisa ser com a sua vida. Você pode até perder bens materiais. Pode passar por fases difíceis, apertos, escassez. Mas se você estiver firme no seu propósito, isso não te define, não te derrota, não te destrói. Você apenas ajusta as velas e continua navegando. Porque a sua motivação não vem do que você conquistou, mas do quem você é e do porquê você vive. Essa é a diferença entre pessoas que afundam e pessoas que se reinventam. As que afundam estavam sustentadas pelo externo. As que se reinventam têm o fogo aceso por dentro. Por isso, hoje eu te pergunto, se você perdesse tudo, o que ainda te manteria de pé? Se a resposta for clara, então você tem um propósito. Se não for, talvez seja a hora de voltar para dentro e descobrir. Não viva em função de coisas. Viva em função de causas. Porque quem tem um porquê, suporta qualquer como. Existe uma linha tênue que separa duas forças que habitam dentro de você, o medo de perder e o desejo de vencer. E a verdade é que, todos os dias, você escolhe qual dessas vozes vai liderar sua vida. O medo de perder é sutil. Ele se disfarça de prudência, de lógica, de melhor esperar mais um pouco. Ele te convence de que não é o momento certo, que é arriscado demais, que talvez não seja para você. Esse medo te paralisa. Te prende num lugar confortável, porém estéril. Você sonha, planeja, imagina, mas nunca executa. Já o desejo de vencer é impetuoso. Ele te impulsiona a agir, mesmo com frio na barriga. Ele te desafia a tentar, mesmo sem garantia. Ele te faz andar sobre as águas, enquanto o medo te manda voltar pro barco. O desejo de vencer te transforma em protagonista da sua própria história, enquanto o medo te transforma em espectador da vida dos outros. Mas atenção, ter um plano não basta. Ter vontade também não. Quantas pessoas você conhece que vivem fazendo planos, dizendo o que vão fazer, mas não saem do lugar? Ter planos sem ação é como ter um carro sem combustível. E vontade sem ousadia é como ter asas e nunca voar. A vida exige mais de quem quer mais. Você precisa se arriscar. Se permitir errar. Se permitir crescer. A coragem não é ausência de medo, é a decisão de ir mesmo com medo. E esse é o ponto de virada. A hora em que você decide se o medo vai ser a âncora que te prende ou o trampolim que te lança. Não fique aí parado esperando todas as condições serem perfeitas. Elas nunca serão. O segredo não é esperar o momento ideal, mas fazer do agora o momento decisivo. Porque quem age com ousadia, colhe vitórias que os cautelosos jamais conhecerão. Quantas pessoas você conhece que vivem todos os dias da mesma forma? Acordam, trabalham, pagam contas, reclamam da vida, dormem e repetem o ciclo. O nome disso é piloto automático, e ele é um dos maiores ladrões de propósito que existem. Viver apenas por um salário, apenas para sobreviver, é triste. É como se cada segundo da sua existência estivesse sendo desperdiçado em nome de uma rotina vazia, de uma segurança ilusória. Você não foi criado para isso. Você não veio ao mundo só para pagar boletos e esperar o fim de semana. Você nasceu com um propósito. E é ele que deve guiar sua vida. Mas descobrir esse propósito exige coragem. Exige que você pare de se distrair com barulhos externos e comece a ouvir o seu coração. Exige que você pare tudo por um instante e reflita. Para onde minha vida está indo? O que eu tenho alimentado diariamente? Os meus sonhos ou os meus medos? O que é realmente importante para mim? E por que não tenho priorizado isso? Escolhas conscientes mudam destinos. Quando você decide viver com intenção, começa a perceber que cada atitude importa.
Cada sim e cada não constroem o caminho que você está trilhando. Não é sobre fazer grandes mudanças de uma vez, é sobre alinhar cada passo àquilo que você realmente valoriza. E sabe o que é mais poderoso? Quando você vive com propósito, até os dias difíceis ganham sentido. Você não foge mais dos problemas. Você os enfrenta com a certeza de que está no caminho certo. O cansaço deixa de ser sinal de desgaste e passa a ser marca de quem está construindo algo eterno. Você não precisa de uma nova vida. Precisa de um novo olhar sobre a vida que já tem. Acorde. Desperte. Saia do modo automático e volte a viver com consciência, intenção e fé. A sua alma está sedenta por significado, e ele só será encontrado quando você decidir, de fato, viver. Vivemos em um mundo caótico. Notícias ruins a todo momento, incertezas econômicas, guerras, ódio, comparação. É fácil se sentir pequeno, impotente, perdido no meio de tanta confusão. Mas nesse cenário turbulento, existe uma verdade transformadora. Você é o seu maior projeto. E focar em si mesmo é o primeiro passo para vencer o caos. O problema é que muita gente se rende à mediocridade. Desiste antes mesmo de tentar. Aceita viver uma versão fraca de si mesmo porque o mundo está difícil demais. Mas aqui vai uma verdade dura e libertadora. O mundo não vai ficar mais fácil. É você que precisa ficar mais forte. Foque no que pode controlar. E sabe o que você pode controlar? Suas atitudes, seus hábitos, seu foco, sua disciplina, seu tempo. E falando em tempo, quanto da sua vida você tem desperdiçado com coisas que não te edificam? As redes sociais, por exemplo, são as grandes ladras da sua energia vital. Rolagens infinitas, comparações vazias, conteúdos tóxicos, tudo isso vai drenando sua força, apagando sua luz, distraindo você do que realmente importa. Você já percebeu como se sente cansado depois de horas no celular? Isso não é por acaso. É porque sua mente e sua alma estão sendo bombardeadas com estímulos que não te levam a lugar algum. Por isso, desconecte-se do que te enfraquece e conecte-se ao que te fortalece. Substitua a rolagem por leitura, o feed por oração, a comparação por ação, a distração por transformação. Você tem em suas mãos a chave para uma vida extraordinária. Mas ela só vai abrir as portas certas se você decidir parar de se sabotar e começar a se fortalecer. Você não é um espectador da vida. É o protagonista da sua própria história. Então se levante, se discipline, se renove. Transforme-se na sua melhor versão, e o mundo ao seu redor começará a mudar também. O jogo da vida não é sobre correr atrás de riquezas, fama ou validação. O verdadeiro jogo da vida é sobre encontrar a sua conexão com Deus e viver com um propósito claro. Se você sabe por que está aqui e sente a presença divina guiando seus passos, nada poderá te parar. Mas a conexão espiritual não é algo que vem sem esforço. É um trabalho diário de oração, meditação e reflexão, de alinhamento da sua vida com o que é eterno e não com o que é passageiro. Deus não só nos dá forças nas dificuldades, como também nos dá direção. Agora, pense no quanto você tem se preparado para a vida que você quer viver. Quantos dias você tem deixado passar sem dar o seu melhor? Cada dia sem preparo é um passo a mais para longe do seu sonho. O tempo é uma mercadoria escassa, e usá-lo de forma estratégica, com coragem e determinação, é o que faz toda a diferença. Cada escolha de hoje determina o futuro de amanhã. Cada ação que você toma, mesmo a pequena, tem o poder de criar um efeito em cadeia, levando você mais perto da vida que você sonha ou mais distante dela. Coragem é o que você precisa para enfrentar os obstáculos, cortar os vícios e dar espaço para o crescimento. Coragem para enfrentar os medos, coragem para ser quem você realmente é, sem medo de julgamento, sem medo de errar, sem medo de não ser o ideal. A verdadeira força vem quando você se permite recomeçar, quando você escolhe não se render às limitações impostas pelo mundo, mas se libertar delas. Chegamos à parte em que é fundamental entender que sempre existe a oportunidade de recomeçar, independente de onde você esteja na vida. Recomeçar é uma escolha de quem está decidido a não ser derrotado pelas circunstâncias, mas, sim, a crescer com elas. Isso exige coragem, mas é uma coragem que vem da convicção de que o melhor está sempre por vir. Jogue fora o que te destrói. Esse é um processo doloroso, mas libertador. Você precisa limpar o caminho para novas possibilidades. O que não te serve, o que te limita, o que te faz voltar atrás, elimine. Deixe para trás tudo aquilo que está fazendo você retroceder, porque crescer é a verdadeira satisfação, muito mais do que qualquer conquista externa que você possa alcançar. O crescimento é o maior prêmio da vida.
Ele é o que te leva a evoluir, a se tornar a melhor versão de si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que o fracasso não existe, apenas o erro. Você está errando agora, mas, se persistir, vai aprender com ele e caminhar para o sucesso. A resiliência é a habilidade de continuar tentando, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Errar não é fracassar, fracassar é desistir. Os jovens precisam entender isso, que o erro faz parte do caminho. Errar é inevitável, mas, se você não parar de tentar, está sempre mais perto de alcançar o que deseja. A vida não é sobre não cair, é sobre se levantar sempre que cair. Isso é o que constrói o verdadeiro caráter, o verdadeiro sucesso.